Pode usar, pode usar. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Muita gente veio de manhã, temos pouca gente agora à noite, né? Tivemos um batismo de manhã, missionária. A casa estava bem cheia pela manhã. Foi uma bênção, muito gostoso estar aqui, ver 8 irmãos se batizarem. Foi um tempo precioso. Alguns avisos. Semana que vem tem o banner. Isso. Semana que vem, 13 de maio, vamos ter lá na nossa chácara o Dia da Família, mais o almoço das mães, tá? Então, é um encontro onde passaremos o dia todo lá. Das 9 da manhã às 17 horas, teremos uma feijoada, R$ 40 por pessoa. Crianças, tem uma faixa aí, tem a informação das crianças ali no outro banner, não, né? Mas aí pode pedir informação aí para o Michel, para a Pati. Vocês têm, quem for, tem que dar o nome pelo menos hoje. Durante a semana pode estar acertando o valor, mas hoje tem que ser feita a inscrição. Já temos mais de 100 pessoas aí inscritas, então ainda hoje você tem que fazer a inscrição, porque é já sábado que vem, tá? Acho que é só o único aviso que temos. Temos pessoas que nos visitam hoje à noite, pela primeira, segunda vez. Façam um sinalzinho, se temos ali. Muito obrigada pela visita de vocês, sejam bem-vindos no nosso meio, sintam-se em casa. Que Deus abençoe, que seja um tempo precioso de vocês aqui com a gente. Tem aí num cartãozinho, se vocês puderem preencher e dar lá para a integração, a gente agradece. A graça e a paz. Nós vamos orar. Em seguida nós temos o nosso tempo. Em seguida nós teremos o louvor. Primeira música, você pode dedicar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. E eu quero começar esse culto, esse encontro, né? Nós estamos chamando os nossos cultos, tanto o culto da manhã quanto o culto da noite, de encontro. Nós não estamos mudando a terminologia, né? Não é que antigamente era culto, agora é encontro, não é isso. O nome do nosso culto é encontro, tá? A ideia é que você venha para este lugar na expectativa de ter um encontro com Deus, um encontro com a família de Cristo e um encontro com você mesmo. Que Deus fale ao seu coração, que você seja tratado nesse lugar por Deus amorosa, carinhosamente. A gente quer que a nossa comunidade aqui tenha um encontro com Deus. E eu tenho orado quase todos os dias, pedindo ao Senhor que vocês tenham aqui um encontro com Deus, uma experiência com Deus. A minha oração é essa: que a glória de Deus se manifeste nesse lugar, que o poder do Espírito Santo se manifeste nesse lugar, e que você tenha uma experiência com Deus, com o Espírito, e a sua vida seja transformada, e você se coloque nas mãos de Deus, para Deus usar a sua vida. Deus deseja usar a minha vida, Deus deseja usar a sua vida. Então vamos orar, curve a sua cabeça e vamos pedir a Deus pelo nosso encontro. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque é a tua igreja que se reúne aqui em nome de Jesus. Senhor, nós vimos para este lugar com grande expectativa, esperando que a promessa do Senhor se cumpra e que teu Espírito se manifeste nesse lugar, através dos louvores, através da ministração da palavra, nos nossos encontros de amor, nossos relacionamentos. Oramos pela cura daqueles que estão enfermos aqui e na igreja, os familiares que estão doentes.
Oramos por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aflitos. Oramos por aqueles que estão desanimados, abatidos. Oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê experiências com o Senhor, aqui e ao longo da nossa vida. Mas a igreja é o lugar da manifestação da plenitude do Senhor. Então estamos clamando, Senhor, fala conosco, fala, ministra ao nosso coração, revela o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, fala a respeito da nossa vida, da nossa história, dos pormenores da nossa experiência, e que cada um aqui ouça do Senhor o chamado. Ah, Senhor, traz entendimento, compreensão, revelação, sabedoria, salva, cura, liberta, transforma, Senhor. Senhor, estende a mão poderosa sobre nós, repreendendo toda obra do diabo em nome de Jesus. Tudo que não vem do Senhor, tudo que se opõe ao Senhor, tudo que é contrário à Tua vontade, tudo que pode dispersar nossa mente, Senhor, dividir a nossa atenção, atrapalhar, ó Deus, a nossa concentração, tudo que possa rivalizar com o senhorio no nosso coração, seja repreendido em nome de Jesus. E que aqui, Senhor, todos nós experimentemos a liberdade dos filhos de Deus. Somos livres, aleluia, para adorar. E nós esperamos que esta noite seja realmente um encontro poderoso com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos com alegria entoarmos um cântico ao nosso Deus. Quantos estão felizes de estar aqui esta noite? Amém. Cristo está aqui. Ele se faz presente em nosso meio. Nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, aquele que era, é e que há de vir, Cristo Jesus. As palmas. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor para todo sempre, Deus. És invencível, tu és maior do que qualquer
Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode cantar isso com toda a sua força. Deus está conosco, ninguém pode deter a igreja, amém? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Ele é grande e não há nenhum outro. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele está conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Você pode aplaudir esse Deus. Que versículo maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra a igreja de Deus? O apóstolo João, no livro de Apocalipse, tem uma visão maravilhosa enquanto ele estava na ilha de Patmos. Dentre as muitas imagens que João viu, uma delas é muito especial para mim. Ele vê o cordeiro como quem parecia ter estado morto, mas que estava de pé, assentado no trono. E ele também vê uma grande multidão, que não se podia contar, vestida de branco. E um dos anciãos que estavam naquela cena pergunta a João: quem são esses? E de onde vieram? E aí o ancião responde: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Vieram de toda a tribo, toda a nação, dos 4 cantos da terra. E estão aqui prestando o seu louvor àquele que esteve morto, mas ressuscitou. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E o Cordeiro que está sentado no trono será o seu pastor, e ele os guiará para as fontes das águas vivas, e enxugará dos olhos da igreja toda lágrima. Meus irmãos, que imagem gloriosa da igreja redimida, com as suas vestes limpas, sem culpa, com os seus pecados perdoados. Fomos justificados e prestamos o nosso louvor ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É com essa imagem que eu gostaria que a igreja adorasse nessa próxima canção, ao Cordeiro que está sentado no trono, e que um dia enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Vamos juntos cantar a boa graça que nos salvou e nos restaurou. O povo se reúne em
com seu sangue como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se uniram. É a tua igreja, Senhor. Não me entrego ao medo, eu a cabeça olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Norte a sul, de leste a oeste, pode-se ouvir o coro dos redimidos cantando em uma só voz. Vamos juntos. Subirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas cairão-se aos pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Mais uma vez, mais forte, se ouvirá. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas cairão seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono
Senhor. Se você sentir à vontade, eu gostaria que você erguesse as suas mãos e erguesse a sua voz e proclamasse palavras de adoração ao nosso Deus, aquele que é santo, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele nós entregamos cada palavra cantada, cada nota que foi entoada aqui nesta noite. Nós entregamos a nossa vida. Senhor Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Restaura nessa noite aquele filho que está afastado, aquele filho que está distante, Senhor Jesus. Traga de volta a sua família. Ministra no coração dessa pessoa, Senhor Jesus. Clamamos, ó Deus, nesta noite por restauração, por relacionamentos que estão quebrados, por casamentos que estão sendo destruídos, Senhor Jesus. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo destrua as nossas famílias. Não permita que o inimigo, ó Pai, afaste de nós os nossos filhos. Clamamos esta noite, Senhor Jesus, para que haja restauração. Senhor Jesus, pedimos para que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração. Pedimos, Senhor Jesus, para que milagres aconteçam para aquela pessoa, Senhor Jesus, Teu Filho, que tem orado por um trabalho, que tem orado, Senhor Deus, por cura, pelas enfermidades, Senhor Jesus. Nós oramos porque confiamos que o Senhor tem poder para operar milagres nesta noite, Senhor Jesus. Confiamos, ó Pai, que aquele que venceu a morte é capaz de operar maravilhas. Nós oramos confiando de que o Senhor pode, e de que se o Senhor quiser, poderá operar milagres nesta noite, Senhor Jesus. Então restaura cada vida. Senhor Deus, como é maravilhoso entregar louvor a Ti, tendo essa consciência de que o Senhor se faz presente em nosso meio. Oh Deus, esta manhã eu estive com a minha família numa apresentação dos Dias das Mães, e foi muito enfatizado ali o amor incondicional que as mães têm pelos filhos. E eu me lembrei de vários versículos da palavra de Deus que compara o amor do nosso Deus por esse amor inexplicável, inigualável, incomparável das mães. Um dele, bem conhecido dos irmãos, está lá no profeta Isaías, que vai dizer: pode uma mãe que está amamentando se esquecer do seu filho e não ter compaixão pelo filho que gerou? Pode. Mas ainda, se isso vier a acontecer, eu, teu Deus, jamais me esquecerei de você. Que coisa maravilhosa saber que nós pertencemos a este Deus, de que na família de Cristo Jesus não há órfãos, não há perdidos, somos todos irmãos. Essa música vai falar sobre isso, sobre sermos propriedade de Deus. E talvez você nessa noite tenha vindo aqui em busca de graça, em busca de salvação. E nós oramos para que o Espírito Santo, de uma maneira que nenhum de nós pode fazer, abra o seu coração, abra os seus olhos espirituais para essa realidade que temos cantado aqui, do Cordeiro de Deus, que se entregou por cada um de nós, assentado no trono, e merecedor de receber toda a honra e todo o louvor. Você pode cantar: eu sou teu, eu sou teu. Amém.
braços bem abertos, com o coração bem aberto a Ti. Eis-nos aqui. Eis-me aqui, com os braços bem abertos, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui diante da tua presença, Senhor Deus. com os braços Amando que precisamos de ti, Senhor Deus. bem Precisamos do teu amor, da tua misericórdia. abertos. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou. Somos teus. Tudo que somos, Deus, é teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou A palavra de Deus diz, um versículo também muito conhecido dos irmãos, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje não é dia de ceia, mas sempre é dia e sempre é tempo de anunciar e lembrar da morte de Cristo Jesus no Calvário, até que Ele venha e busque essa igreja. Vamos cantar esta última canção, trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Recebo o pão de Deus, partido por
graça, mas foi pago um alto preço na cruz do Calvário. A tua vida derramada em favor de cada um de nós. Jamais nos deixe esquecer, Deus, tua bondade derramada sobre as nossas vidas. Você pode cantar com todo o seu coração. Mais uma vez, tu és tão bom. Até a tua face, até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por vir. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Pode aplaudir a esse Deus. A Ele entregamos toda a honra, toda a glória e louvor. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos ler até o verso de número 'Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, só um minutinho. Achar a Bíblia aqui. Até o número 6. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados,
e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Quem vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém. Senhor, ministra ao nosso coração mais uma vez, que a Tua palavra se torne uma palavra poderosa para cada um de nós e abra nossa mente para entendermos os privilégios que temos de termos sido alcançados pela mensagem graciosa da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a série que nós temos considerado, temos tentado conversar com os irmãos e amigos sobre a nossa responsabilidade de revelar Jesus por meio do amor, vida de amor na comunidade, no mundo, revelando Jesus através de atitudes e comportamentos de amor. Hoje, nesse texto, eu gostaria de refletir com vocês sobre o que somos e o que seremos em Cristo, ou, se você preferir, o que temos e o que teremos. O que somos e o que seremos. E eu gostaria de ver grandes desdobramentos da obra de Deus em Cristo nesse texto que acabamos de ler. E o primeiro grande desdobramento é a respeito do grande amor de Deus em nos tornar seus filhos pela cruz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A cruz é a maior demonstração do amor de Deus. E a ênfase é que a cruz nos tornou filhos. Tecnicamente, a Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. E lá em 1 João, ele vai dizer, a todos quantos, Evangelho de João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, o grande amor de Deus nos tornou filhos, porque nem todos são filhos. E foi a obra de Cristo na cruz que transformou pecadores perdidos em filhos de Deus. E eu tive pensando sobre isso, que a cruz é a maior demonstração do amor de Deus, e eu fico pensando que a mensagem comum que nós costumamos ensinar é que Deus enviou Jesus para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados, nos livrar do inferno e garantir a entrada no céu. Essa é a mensagem comum, né? Mas uma mensagem intermediária é que Deus nos reconciliou na cruz para vivermos em comunhão com Ele, para servi-lo com alegria aqui e eternamente. Nós avançamos um pouco. Mas a mensagem plena, ela diz o seguinte: Deus nos reconciliou com Ele, em Jesus, como seus filhos legítimos, nos tornando co-herdeiros com Cristo de todas as coisas existentes nos céus e na terra, por meio da cruz, para servi-lo voluntariamente e com alegria, aqui e por toda a eternidade, administrando tudo o que é nosso em Cristo Jesus. Essa é a mensagem plena do Evangelho. Porque veja só, se você tivesse sido salvo para ser um escravo de Cristo, um escravo, você já estaria no lucro. No lucro. Porque imagina, Deus chama você para ser o seu servo pela eternidade, dando tudo aquilo que Ele prometeu para você. Você estaria no lucro, você é um servo, que vai viver com Deus para sempre, desfrutando da eternidade, liberto do inferno, acesso ao céu pela graça, sem ter condições de ter acesso, já estaria no lucro. Mas a mensagem mais poderosa do Evangelho não é que você se tornou um servo. A mensagem mais poderosa é que o grande amor de Deus tornou você um filho
um filho legítimo e um filho que é co-herdeiro de tudo que foi criado em Cristo Jesus. Co-herdeiro. Você vai herdar com Cristo todas as coisas, e porque você se tornou filho em Jesus. E eu estava lembrando dos nossos privilégios. O primeiro grande privilégio é que você é um filho de Deus. É um privilégio, porque nós estávamos perdidos e nenhum de nós poderíamos ser salvos. Eu sei que essa mensagem parece que a gente não compreende muito bem, né? Mas eu quero lembrar você que você estava condenado ao inferno e você não podia fazer nada em relação a isso. E você é culpado por estar condenado ao inferno. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Alguém aqui pode dizer, eu não pequei? Eu não peco? Alguém aqui se habilita a dizer, eu não peco, eu não pequei? Tem alguém? Então você estava condenado, amigo. Condenado ao inferno e você não podia fazer nada. Perdido. Para sempre. Mas a Bíblia tornou você um filho de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia fala, olha que privilégio, lá em João 17 diz assim, que Jesus fala, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Então ele estava orando por você, por intermédio da palavra, da pregação da palavra, a fim de que eles sejam um como és tu, Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, você se tornou filho legítimo ao ponto, de uma maneira misteriosa, incompreensível, que é inconcebível, que extrapola toda a racionalidade, que agora eu e você fazemos parte da Trindade. Está escrito aqui. Eu e você somos um com Deus, um com Cristo, um com o Espírito Santo, um com a Trindade. Olha que loucura isso. O Deus eterno incluiu eu e você nele. Agora, você não é apenas membro da igreja ou participante do reino, e ninguém pode tirar você do reino porque você está no reino de Cristo, não. O que a salvação fez foi, colocou você dentro de Deus. Sabe, está entendendo? Você foi introduzido na Trindade. Você agora faz parte da pessoa do Senhor. Ninguém pode mais arrancar você de dentro de Deus. Você é um em Cristo. Isso aqui é uma coisa louca, assim, inconcebível. Mas se você quiser continuar pensando nos privilégios, como filho de Deus, Romanos 8,17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Jesus herdou todas as coisas e os cristãos, os filhos de Deus, herdaram todas as coisas com Jesus. Você é co-herdeiro. É uma coisa extraordinária. Tudo que pertence a Cristo, pertence ao Filho de Deus. Por isso, tudo que pertence a Cristo, pertence a mim. Porque eu sou co-herdeiro. Herdeiro com os mesmos direitos, herdeiro com os mesmos privilégios. É isso que a igreja, que o salvo se torna, porque ele foi amado com o grande amor de Deus e foi tornado filho de Deus. Mas se você quiser mais do que isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,23, seja Apolo, seja Paulo, seja Cefas, Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, ele diz assim, tudo é vosso. Tudo é vosso. Nós herdamos todas as coisas com o Senhor. E mais, se você quiser mais, a Bíblia fala que nós não só reinaremos com Cristo, mas nós já reinamos com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6, Romanos 5,17, diz que nós reinamos em vida. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, diz que nós reinaremos com Cristo. Efésios 2 diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde Jesus reina, o Filho de Deus está reinando com Ele. Por isso nós não vamos reinar, nós já estamos reinando com Cristo.
Nós já estamos reinando com Cristo, reinando em vida. Porque você não vai ser herdeiro, você não vai ser o dono, nós já somos o dono. Nossa, que mensagem triunfalista hoje, hein? Mas você está entendendo que eu estou falando que o universo foi criado e foi dado por herança para mim e para você em Cristo Jesus? Porque você se tornou filho de Deus. Não é um filho de segunda categoria. Você sabe, né? Esse negócio de adoção é uma coisa linda, maravilhosa. Mas você sabe que tem muita gente que é adotada e não é tratado como filho. É tratado como um filho adotivo. Eu tenho uma irmã que minha mãe, na época prostituta, estava morrendo porque estava com câncer no seio e não queria tirar o seio porque vivia do corpo. Ela tinha uma criança de 1 ano e decidiu dar essa criança. E a gente perdeu o contato, a gente não... E eu, há algum tempo atrás, senti o desejo de procurá-la e eu a encontrei 40 anos depois. E orando para que fosse uma história bonita, né? Orando para que fosse uma história melhor do que a minha. E infelizmente eu encontrei uma pessoa com uma história trágica também, uma história triste. E ela disse que ela foi adotada, mas ela sempre foi tratada como uma enjeitada. Nunca foi tratada como filho. No reino de Deus não tem 2 categorias. Você é filho. Você é filho como Jesus. Você é tratado dessa maneira, como filho. E você vai herdar todas as coisas. Mais do que isso, 1 Coríntios 6,12 diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que eu e você vamos julgar este mundo. Nós vamos com Cristo julgar. Vamos decidir com Cristo o destino dos perdidos. E vamos reinar com Cristo. E por quê? Porque você é filho. E isso é tão extraordinário, essa condição de filho, que a Bíblia fala que uma das funções mais importantes do Espírito Santo é testemunhar no meu e no seu coração que você é filho de Deus. Para você não esquecer que você tem um tremendo privilégio por ter sido alcançado por Cristo Jesus. Foi o grande amor de Deus, o grande amor de Deus. E é tremendo esse texto, porque nós já recebemos, nós já reinamos, nós já vivemos a vida, mas é óbvio que nós não reinamos plenamente, nós não temos a vida plenamente. Aliás, nós não temos nada plenamente aqui ainda. Por quê? Porque o texto diz que nós receberemos plenamente o que nós já temos em Cristo. Olha o que ele diz, versículo 2: amados, agora sois filhos, filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós vivemos uma tensão que na teologia é chamada de o já e o ainda não. Essa é a tensão que a igreja vive. Nós já temos a vida eterna, mas não temos plenamente a vida eterna que receberemos na segunda vida de Cristo. Nós já fomos libertos do pecado, mas seremos libertos plenamente quando Jesus voltar. Nós já conhecemos a Jesus, mas o conheceremos plenamente na segunda vinda. Nós já reinamos com Cristo, mas reinaremos plenamente quando Ele voltar. Nós vivemos essa tensão. Nós já temos a vida, mas a vida não é plena. Então a nossa situação ainda é provisória, é transitória, é incompleta, mas ela será em Cristo definitiva, completa e eterna quando Ele voltar. E louvado seja Deus, porque a história e o mundo dá sinais de que Jesus está voltando. E a igreja tem que dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A igreja tem que ter expectativa, porque ela já reina com Cristo, mas ela vai reinar plenamente quando Jesus voltar. E a relação entre o amor e a grandeza de Deus que recebemos é tremendo, porque vejam o que diz o texto.
que quando Jesus voltar, diz o texto, nós o veremos como Ele é e seremos transformados à semelhança dEle. A ideia é que nós vamos ter a plenitude da promessa de Deus. E essa plenitude tem aqui pelo menos 2 grandes conteúdos. Primeiro, você vai ver Jesus como Ele é. Segundo, você vai ser como Jesus. Essa é a promessa da plenitude de Deus. E eu penso, meus queridos, que quando a Bíblia fala que nós vamos ser semelhantes a Jesus e vamos ver a Deus, esse é o maior anseio do ser humano. Ver a Deus. Bom, é verdade que a gente não compreende muito bem isso, que o maior anseio do nosso coração é de Deus. É verdade. Aliás, o objetivo dos prazeres do mundo é distrair o seu coração em relação ao maior anseio dele. Qual que é o maior anseio do seu coração? É de Deus. Você pode ter certeza disso. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração humano. E nós temos lá dentro um anseio profundo de conhecer e de ver a Deus. E a promessa aqui é que nós veremos a Deus. Você sabe que eu sei que você vai rir agora, né? Mas eu vou dizer que é verdade. Eu já fui pagodeiro. Eu já fui pagodeiro. Aqui nessa veia aqui corre sangue de preto. Verdade. Verdade. Já fui pagodeiro. Você não acredita, não? Fui pagodeiro. Eu passava sábado e domingo, eu tinha todos os instrumentos de percussão. Eu tinha surdo, contrasurdo, eu tinha repinique, eu tinha pandeiro, tinha malaca, reco-reco, eu tinha tudo. E o meu instrumento preferido era o repinique. Se você já ouviu escola de samba, aquele instrumento que dá entrada para os outros instrumentos, aquele é o repinique. Chama de repique. Era o meu instrumento preferido. E eu estava preparando essa mensagem e lembrei de uma música que eu vou cantar para vocês aqui. A minha esposa já fica, ela fala, meu Deus, meu filho fala, meu pai, não faça isso, meu Deus. Mas sabe, é um samba enredo. Um samba enredo. Que tem uma letra muito bonita, porque nem tudo que é do mundo é mundano plenamente. Né? Existem coisas boas, poesia no mundo. Mas olha o que esse samba diz. Hoje a natureza canta, a musa se encanta, e vem para festejar, e vem sorrir, que a vida é bela, nas cores do seu verdejar, e um alguém... Aí você fala assim, o pastor Paulo cantou um samba enredo na igreja, vocês acreditam nisso? Mas aí eu vou partir lá para o finalzinho, eu não vou cantar o samba inteiro, né? Aí ele termina assim, e eles verão a Deus, nos sonhos que fizeram o seu sonhar, e eles verão a Deus, razão de todo o seu imaginar. Ora canta, hoje a natureza canta, a musa se encanta, e vem para festejar. É uma celebração da natureza ao Deus eterno. Sabe por quê? Porque eu e você temos sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. E a sede de Deus é cantada nas poesias pelo mundo afora. O temor de Deus está espalhado pelo mundo. Gente, é uma coisa impressionante. Existem tribos que nunca tiveram acesso à civilização e eles falam sobre Deus. Lugares longínquos, todas as ações da terra, há um mistério tremendo em relação ao sobrenatural, aquilo que transcende a realidade terrena, física, material, porque Deus colocou no meu e no seu coração uma fome pela eternidade, e eu e você, sempre, mesmo que nós não sabíamos, nós desejávamos a Deus, e um dia, o Deus eterno, no seu grande amor, lá na cruz, Ele veio e derramou água que satisfez toda a sede do meu coração, e a sua também. Nós vimos a Deus em Jesus. Eu já vi a face do meu Deus na pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Nós temos sede de Deus.
Mas o que é tremendo, meus queridos, curiosamente, é que quando Moisés pediu para ver a Deus, lá em Êxodo 33:20, o texto diz, Deus acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. 1 Timóteo 1,17, Ele é o Deus imortal e invisível. Então a pergunta, se ninguém jamais e ninguém pode ver a Deus, nenhum homem, como é que nós veremos a Deus? A Bíblia responde, versículo 18 de João, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Colossenses 1,15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Onde nós vemos a Deus? Na face de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você que é a minha convicção teológica. Eu e você nunca veremos a Deus. Eu e você nunca veremos a Deus. Mas eu e você veremos plenamente a Deus na face de Jesus Cristo. Porque Jesus será a imagem eterna de Deus para mim e para você. E para mim isso ainda é mais assombroso e mais extraordinário. Porque eu e você nunca conheceremos plenamente esse Deus. Você sabe quem é esse Deus, a grandeza desse Deus. Ele é tão extraordinário, Ele é tão tremendo, Ele é imortal, Ele é eterno, Ele é invisível. Ele não pode se manifestar porque Ele é um Deus invisível espírito. Mas Ele, por amor a mim e a você, Ele se tornou uma face. Ele ganhou carne, Ele ganhou mãos, Ele ganhou olhos e Ele veio a este mundo e Ele será para mim e para você a eterna face de Deus, Jesus Cristo, meu Senhor. E eu vou viver eternamente com esse mistério. Eu e você. E isso para mim me torna mais apaixonado por Deus. Por quê? Porque se eu e você pudéssemos conhecer a Deus plenamente, Ele não seria Deus. Agora imagine o que nós temos pela eternidade, eu e você. Teremos a eternidade para ir conhecendo cada vez mais esse Deus extraordinário, tremendo na face de Jesus. Deus tem um rosto, Deus tem um corpo glorificado. E Deus tem um nome, e o nome de Deus é Jesus. E Jesus, diz a Bíblia, é o nosso irmão. E eu com Cristo vou herdar todas as coisas. Porque sou filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. Eu vejo isso e louvo a Deus porque esse texto diz, eu verei a Jesus como Ele é. E eu serei como Ele é. Você já imaginou o que será isso? Eu fiquei pensando que eu já poderia estar na presença de Deus por causa da minha experiência com a Covid. Eu poderia estar na glória. Mas você já imaginou o que significa isso? Eu e você, nós veremos o Cordeiro de Deus. Nós contemplaremos a face de Jesus. Ele estará. E você já pensou que coisa tremenda que, pelo menos essa é a minha expectativa, né? Eu gostaria realmente de conhecer Abraão, eu gostaria de conhecer Moisés, Davi, personagens que eu admiro, José, Isaías, Daniel, Jeremias. Mas a minha expectativa é que quando eu deixar essa vida, quem vai estar de braços abertos me esperando é o meu Senhor. Meu Senhor. É o meu Senhor. E eu o verei, eu o tocarei, eu o beijarei. Eu o abraçarei, eu o verei e serei como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, esse texto nos ensina que
nós já recebemos o melhor de Deus. Tem uma música que diz, o melhor de Deus ainda está por vir. Ela não está correta porque nós já recebemos o melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus. Não há maior manifestação de amor do que, porque em Jesus, Ele nos deu tudo. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, escreveu definitivamente nos livros da eternidade e na história, que agora em Cristo, eu já sou eterno, eu já sou herdeiro de Deus, eu já tenho uma vida eterna, eu já serei glorificado, eu já reino com Cristo, e nada, e ninguém, e nem o diabo, e nem o pecado, nem oposição, nem tribulação pode retirar e tirar de mim tudo aquilo que Jesus tornou meu pela cruz. Eu já sou herdeiro do reino de Deus. Esse texto, ele é um texto que diz que você precisa entender o que você recebeu em Cristo Jesus. Eu tenho pensado a diferença de um púlpito que se preocupa com as últimas coisas e as penúltimas coisas. Essa é uma frase, uma expressão de Barth. As últimas coisas são essas coisas que eu tenho falado para vocês aqui. A eternidade, a glória de Deus, a salvação, a nossa vida em Cristo. As penúltimas coisas são a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso casamento, nossas tribulações, nossas lutas. E algumas igrejas ficam focadas só nos problemas dessa vida. Mas eu quero dizer para você que a maneira como nós enfrentamos essa vida tem a ver com a visão que nós temos do que nós temos e do que teremos em Jesus. A maneira como você enfrenta a sua vida tem relação com o que você recebeu e com o que você vai receber na glória. A visão, a maneira como eu enfrento essa vida tem a ver com aquilo que eu entendo a respeito do reino de Deus, da cruz de Cristo, das promessas de Cristo, da presença de Deus no mundo, do propósito de Deus no mundo. Se você entender claramente as últimas coisas, você terá condições de lidar adequadamente com as coisas penúltimas. E não importa qual é a gravidade das coisas penúltimas. E eu estou falando aqui com muito respeito. Por quê? Porque nós temos na nossa igreja hoje gente muito doente. Gente com câncer que está aí entre a vida e a morte. Nós temos gente com Alzheimer. Nós temos gente que está sofrendo porque filhos deixaram o Evangelho. Nós temos gente sofrendo porque está desempregado. Nós temos gente sofrendo porque está deprimido, está doente. A gente tem gente sofrendo porque não casou. E lida com dificuldade em relação a isso. Então, com muito respeito a você, eu sei que essas dores são reais e que não é fácil lidar com essa vida. Mas eu também sei que quando você coloca a sua vida sob a perspectiva da eternidade, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Eu já contei para vocês diante da morte pelo menos umas 4 vezes. A última foi a Covid. Mas em todas elas, meus irmãos, e eu não falo isso para você porque eu sou forte, porque você sabe, eu já falei, eu me sinto um homem fraco. Eu tenho medo de doença. Já tive muito problema com a morte. Medo da morte. Eu detesto o sofrimento. A minha esposa que o diga, né? Se uma unhazinha aqui, eu já fico... da minha unha. Que homem fraco. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas quando eu vivi essas lutas terríveis, talvez lá no leito da morte, né, o pastor Luiz Henrique disse que tinha uma enfermeira da igreja dele na UTI que me acompanhou lá. E ela contou para ele que momentos antes de eu ser entubado, eu estava com as minhas mãos, eu não lembro disso não, tá gente? Mas que eu estava com as minhas mãos levantadas lá orando na UTI. Eu não lembro disso, mas eu sei que eu orei. Eu orei. E a minha oração foi exatamente essa: Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida, se eu vou viver, se eu vou morrer, mas eu sei de uma coisa, o Senhor está comigo, eu estou diante da eternidade, eu não tenho que ter medo, na vida ou na morte, a minha vida está ganha, meus problemas estão resolvidos, e eu sei que eu estou seguro, estou nas mãos do Senhor, os anjos do Senhor estão comigo, a presença do Senhor está aqui, a glória do Senhor me visita, então eu estou seguro, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo?
Eu não estou falando para você que a sua vida é fácil. Ela não é fácil. Ela não é fácil. A minha também não foi. E não tem sido. Os últimos meses eu já tomei duas cartelas de remédio de antibióticos, porque tive 2 infecções. A imunidade abalada, né? Talvez por conta da Covid, sei lá o que é isso. Nesse momento eu estou com a minha cabeça estourando, muita dor de cabeça. Já tomei 2 comprimidos, a dor de cabeça não passa. A vida é fácil para mim? Não é, para você também não é. Mas eu sei que existe algo que é determinante sobre como você vai enfrentar a vida. É o que você vê em Jesus. Eu olho para o meu Deus como um Deus que me ama. Eu olho para o meu Deus como um Deus que tem um plano para a minha vida. Eu olho para um Deus que diz para mim: Paulo, você está nas minhas mãos, você está seguro, eu te sustento, eu te guio, eu mantenho você, eu curo você, eu abro portas, eu fecho portas, eu sou o Senhor, você não tem o que temer. Nós cantamos isso aqui, não importa se a vida financeira do país não está bem, a minha provisão, a sua provisão vem de mim, não importa se há desemprego no país, eu é que sustento você, eu sou aquele que abro porta, fecho porta, eu curo, eu sou o Senhor, tenho todo o poder, é esse Deus que está comigo. Então o problema, meu irmão, não são os problemas, é o que você vê de Deus, é o que nós enxergamos a respeito do Senhor. O que esse texto diz é que nós já recebemos, mas obteremos plenamente tudo aquilo que nós já temos em Jesus. E a maior promessa de Deus é que nós veremos ao Senhor. Veremos a Jesus. E por último, esse texto diz que o Filho de Deus, eu e você, experimentamos o poder irresistível e eficiente da obra de Cristo. Há na teologia uma posição que fala sobre a suficiência da obra de Cristo. Quem estuda teologia já ouviu essa expressão, a suficiência, a eficácia da obra de Cristo. Nós, cristãos, experimentamos a eficácia, a suficiência da obra de Cristo. Agora é interessante, o que significa isso? Que a obra de Cristo, ela é irresistível. Eu quero lembrar para vocês pelo menos 2 textos que falam sobre a eficácia ou o poder irresistível da obra de Deus. Lembra Isaías 43:13? Diz assim: ainda antes que houvesse dia, Deus diz, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem? Quem impedirá? Ou então Jó, em meio ao sofrimento, passando por lutas terríveis, no encontro com Deus. Então Jó respondeu ao Senhor, 42, versículo 1 e 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo disse lá em Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para sempre. Amém. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus, a obra de Deus é irresistível. Aqueles que Deus elegeu serão salvos, aqueles que Deus predestinou serão salvos. A verdade das Escrituras, que Deus vai julgar o mundo será julgado. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, vai reunir todas as ações e vai separar salvos dos não salvos. Isso vai acontecer, porque agindo Deus, quem impedirá? A obra de Deus é suficiente, o poder de Deus é suficiente e a obra de Deus é irresistível. Ninguém pode deter a mão do Senhor. É por isso, meu querido, que você vai encontrar os profetas em meio ao caos, celebrando o poder de Deus. Lembra da oração de Abacuque? Lembra? O que ele diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que não haja vaca no curral,
Todavia, ele diz o quê? Eu me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Porque, como diz os cânticos antigos, não olho circunstâncias. Não. Eu olho o seu amor. Eu olho para Deus. Eu olho para Jesus. Eu não olho circunstâncias. Por quê? Porque o meu Deus é Senhor das circunstâncias. Ele é Senhor da vida. E aí esse texto, quando ele fala sobre a suficiência da obra de Cristo, diz que nós nos tornamos filhos de Deus. A gente celebra isso, amém? Olha, Deus iria tornar pecadores em filhos de Deus. Ele fez isso. Algo improvável, inconcebível, impossível. Mas Deus tornou pecadores condenados ao inferno em filhos de Deus. O nome disso é a suficiência da obra de Cristo. O texto diz que na segunda vinda nós seremos como Jesus, diz o texto. E nós acreditamos nisso, celebramos isso. Quando Jesus voltar, eu serei transformado à semelhança dele. O texto diz em 1 João, que nós já lemos, que ele se manifestou para tirar os pecados. Está escrito. O que significa isso? Lembra o que João disse para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que significa ele ter se manifestado para tirar o pecado? É que toda condenação que era contra mim, contra você, contra nós, para nossa condenação eterna, a Bíblia diz que Jesus pegou a dívida e cravou na cruz do Calvário. Ou seja, ele anulou a dívida do cristão. Agora você não deve mais nada para Deus, agora você está livre. Você foi chamado para a liberdade, os filhos de Deus. Nada mais pode condenar você, por quê? Porque o corpo de Jesus pagou o preço dos meus pecados. Eu estou livre. O nome disso é o quê? Suficiência da obra de Deus. O que o Senhor diz que faz, Ele faz e ninguém pode deter a mão do Senhor. Esse texto diz que na segunda vida de Cristo seremos como Ele. Agora, meus irmãos, há uma coisa que diz esse texto, que parece que não é tão suficiente para mim e para você. Porque esse texto diz assim, versículo 5, sabeis também que aquele que se manifestou para tirar os pecados, nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. O que é a obra suficiente de Cristo na minha vida e na sua vida? A Bíblia diz que o Senhor se manifestou para tirar o pecado. Não só a condenação do pecado, mas o controle do pecado sobre nós. Ele diz que nós temos que ser justos como Ele é justo. E se você vive em pecado, porque veja bem, uma coisa é a gente pecar, aqui todo mundo peca. Eu e você erramos, pecamos, mas a questão não é essa. A questão é, ele diz, se você vive no pecado, você não o viu e você nem o conheceu, você não conhece a Jesus. Porque a obra suficiente de Cristo diz que todos aqueles que foram tornados filhos de Deus viverão semelhante a Ele, será justo como Ele é, não vai mais ser dominado pelo pecado. Agora, essa mensagem sobre libertação do pecado você já conhece. Nós somos selados com o Espírito Santo, você tem que orar, ler a Bíblia, o beabá da vida cristã, estar em comunhão com a comunidade, tudo você conhece. Para você viver uma vida santa, você precisa conhecer as Escrituras, você precisa orar, você precisa viver em comunhão com a igreja, você precisa buscar a face do Senhor, você já sabe tudo isso. Mas o escritor vai dizer que tem uma coisa que é fundamental. Que coisa é essa? Versículo 3. A si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Que esperança? Que esperança? A esperança de ver a face do Senhor e contemplar a Jesus como Ele é. A santificação na vida depende do que você sabe, do que você compreende a respeito do que você tem e de quem é Jesus. Porque ele diz, aquele que tem essa esperança de viver com o Senhor, ele vai se purificar.
ele vai experimentar a suficiência da obra de Cristo na prática, na sua vida. Vai viver uma vida santa. O problema do pecado é um problema das coisas últimas. É isso. Onde está o seu coração? O que você precisa hoje, meu irmão, para a sua vida mudar radicalmente? Você precisa voltar os olhos novamente para a cruz do Calvário e entender o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Entender a grandeza daquilo. Entender a grandeza da morte de Jesus na cruz. Porque toda a história, você pode pegar todos os grandes nomes da história, todos eles, desde Paulo, Pedro, Tomé, pegue Agostinho, pegue os pais da igreja, pega os patriarcas, você pega os pais da Reforma, Lutero, Calvino, todos aqueles que andaram com Deus. O divisor de água na vida desses homens foi que eles olharam para a cruz e eles entenderam o universo que Deus abriu para o Filho de Deus ao se encontrar com Cristo e receber em Cristo a condição de filho. Eles entenderam que a cruz, eles receberam tudo, ao ponto de se submeterem a maus tratos, a humilhação, a viverem na pobreza, a perderem tudo, a abandonar tudo, a passar por perseguição, sofrimento, angústias, doenças, e mesmo assim, mantendo os olhos em Cristo Jesus, o Senhor, que padeceu, morreu e comprou todos eles pelo seu sangue precioso. Essa é a diferença. Um evangelho poderoso tem como objetivo abrir os nossos olhos para a nossa vida em Jesus. Uma advertência que eu estava aqui orando enquanto cantava as músicas e Deus trouxe ao meu coração uma imagem que eu quero compartilhar com você. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração hoje do que você tem em Jesus. Nós já vimos que nós vamos reinar com Ele, que nós participamos da Trindade, que nós vamos julgar o mundo, que nós somos co-herdeiros do reino de Deus. Quer dizer, é uma coisa grandiosa, é uma coisa gloriosa, é algo extraordinário. Mas eu quero dizer para você que você pode ter o comportamento de Esaú. Esaú. Sabe por quê? Esaú tinha um direito de primogenitura, o direito do primogênito. O direito do primogênito era herdar do pai todas as coisas. Primogênito na cultura israelita. Ele era herdeiro de todas as coisas. Ele tinha a primazia de herdar do pai mais do que todos os outros, tudo que era do pai. E diz o texto que um dia Esaú foi caçar e voltou amarelo de fome. E diz o texto que ele fez o seguinte: ele trocou o direito dele de filho por um prato de comida. Existe um grande risco de a gente abandonar aquilo que nós temos em Jesus pelas ninharias que o mundo oferece. Eu quero dizer para você que, em comparação ao que nós temos em Cristo, o que o mundo oferece, de acordo com a parábola do filho pródigo, é comida de porco. O que o mundo oferece pode ter uma aparência bonita, pode ser prazeroso, mas a Bíblia fala, é comida de porco. E tem muita gente trocando o que recebeu em Jesus por um prato de lentilhas, como Esaú. E o Senhor está dizendo, meu filho, abra os teus olhos. Não deixe ninguém tirar de você o que você recebeu. É grandioso, é glorioso, é poderoso. E um dia, aquilo que você tem hoje, que ainda não é completo, ainda é provisório, ainda é transitório, um dia, e esse dia está chegando, vai ser completo, vai ser pleno, vai ser eterno. Ele virá, e eis que ele vem. E a Bíblia fala, todo olho verá, e toda língua confessará,
que Jesus Cristo é o Senhor. Curve as vossas cabeças. Quero orar com você, meu irmão. Enquanto o grupo se coloca e a gente se preparando para cantar a última música, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça aí por algum momento. Eu quero perguntar para você, meu irmão. Você, no caminho, tirou os olhos do Senhor? A dor, a angústia, os medos estão sendo tão prementes que você perdeu a perspectiva, esqueceu de quem você é, do que você tem, e você quer que eu ore por você, para que Deus guarde a sua mente, o seu coração, para que você se mantenha firme, você não troque o seu direito de primogenitura, que você se mantenha firme no Senhor. Você está desanimado, abatido, está aí, como diz o salmista no Salmo 73, quase resvalaram os meus pés. É assim que você está, desanimado. O Senhor hoje chama você para voltar, virar, fixar os seus olhos nele. Nós cantamos aqui, Ele nos ama. Nós cantamos aqui, somos teus. Você pertence ao Senhor e Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará. E Ele quer que você esteja firme, com o seu coração cheio, com a sua alma repleta, encharcada do Espírito Santo. O Senhor quer que você esteja vigoroso, poderoso, firme, que você não retroceda, que você não se abata, que você não se desanime, que você continue buscando a face do Senhor, que você enfrente a dor, o sofrimento, as lutas, as angústias, olhando para o Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Ele é o teu Deus, Ele nunca te abandonou, e tudo que tem acontecido, há um propósito misterioso de Deus, que Deus há de revelar para você. Você ainda verá o sentido, o propósito, a glória do Senhor, você verá. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você verá. O Senhor vai mostrar para você o porquê, as razões. A Bíblia fala que o Senhor recolhe as nossas lágrimas num odre. Que Deus tão carinhoso, que não desperdiça nenhum dos nossos sofrimentos, que não deixa nenhuma lágrima rolar e se perder, porque Ele recolhe, Ele conhece a dor da minha alma, Ele conhece a dor da sua alma. E Ele quer que você se posicione novamente diante dEle, dizendo: Senhor, me dá força para confiar no Senhor, em meio à dor, à angústia, ao medo, ao sofrimento, Senhor. Você precisa de oração, meu irmão. Levante a sua mão, quero orar por você em nome de Jesus. Pode baixar, pode baixar. Oh, meu Deus, se você tiver coragem, meu irmão, tiver coragem, vem aqui à frente, eu quero orar com vocês. Olha, eu vou dizer para você, eu me colocaria aqui também em oração, porque eu sei que a vida não é fácil, mas eu quero orar por você, para que Deus te revigore, para que Deus te encha, que Deus te anime, que os seus olhos se voltem para Ele de novo, que você possa colocar o seu coração nele. Ele tem você nas mãos, Ele te abraça, Ele te acolhe. Pode vir, se alguns irmãos tiverem vontade e liberdade de vir aqui orar por essas pessoas, eu gostaria de pedir que fizessem isso, porque o Senhor está fazendo uma obra aqui nesse lugar, restaurando o coração, restaurando vidas, chamando para um novo momento, uma nova etapa. Ele tem uma obra, Ele quer manter você vivo, aleluia, Ele quer manter você cheio, aleluia. Então, se você, por favor, venha, saia do seu lugar, não tenha constrangimento. Nós somos uma família, e o Senhor quer revigorar você de novo. Tem mais alguém ali, por favor, orar? Por favor, alguém, ore por ela. Isso, Lígia, por favor, vá ali, orar. Oh, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está chamando você porque Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais, aleluia. Meu Deus, Senhor, que a gente possa voltar ao primeiro amor. Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre os meus irmãos. Tu conheces o coração, a angústia. Se mais algum irmão tiver liberdade de vir aqui orar por essas pessoas, colocar a mão sobre elas, por favor, sai do seu lugar, vem aqui orar com essas pessoas.
Pode vir qualquer pessoa que tenha liberdade de orar por elas. Tem algumas pessoas que estão sem ninguém aqui. Rapidinho, por favor. Isso, vem orar aqui. Vem aqui, Eliatan, ore aqui para essas pessoas. Venham, atendam, acolham essas pessoas em nome de Jesus. A gente tem lutas, e eu quero que elas sintam o abraço do Senhor, o abraço do nosso Deus. Que elas sintam a igreja acolhendo como a mão do Senhor, a mão poderosa do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Ah, meu Deus, que os teus servos se sintam abraçados pelo Senhor e sintam o toque do Senhor chamando-os para confiarem no Senhor. E que o Espírito do Senhor unja-os nesta noite, aleluia, com a unção do Senhor, com o fogo do Senhor, com o poder do Senhor, com a glória do Senhor, chamando com o poder, Senhor, dando experiências poderosas com o Senhor, revigorando nossa alma, revigorando nossa mente, revigorando nosso coração, salvando, libertando, curando, aleluia. Ah, Senhor, que a glória do Senhor se manifeste agora neste lugar e vejamos a glória do Senhor, aleluia. Oh Deus, consola os meus irmãos que estão nesse momento, suas lágrimas sejam recolhidas pelo Senhor e que eles sintam o poder da tua mão, a tua graça, a suficiência do Senhor. E aqueles que levantaram as mãos, que por constrangimento, por qualquer outro motivo não vieram, Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre eles também. Ah, meu Deus, que a glória do Senhor visite este lugar. Ele já visitou, Ele já está aqui. A glória do Senhor é a glória do meu Deus, é a glória do nome de Jesus, é o poder do Senhor, aleluia, que está aqui, que enche este lugar da glória, da face de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela cura, obrigado, Senhor, pelo refrigério, obrigado, Senhor, pelo tratamento. Louvado seja o teu nome, Pai, bendito seja o teu nome, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu sei que o Senhor está contigo, aleluia, e Ele há de fazer e completar a obra. Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor. Se você puder, fique em pé. Vamos terminar celebrando. Eu sei que o meu coração dói. Eu sei que o seu coração também dói. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, sair daqui olhando para Jesus. Eu quero sair daqui olhando para a face do meu Deus. Eu quero sair daqui olhando para a glória do Senhor. Em nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar. Santo, 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 santo é o nome de Jesus, aleluia. Estava preso em vergonha e dor. Eu posso cantar isso, você também, aleluia. Como poderia esse peso levar? Nós não poderíamos. Era meu fim. É verdade, Senhor. Até te conhecer. Chamou o meu
Ainda não acabou. Nós vamos continuar celebrando o nome do Senhor. E no poder do Espírito Santo, dizendo aos problemas, às lutas, às dificuldades, os desafios, o meu Deus é maior. Ele me encontrou, Ele é poderoso, eu não estou sozinho. Vai em paz, em nome de Jesus. Continua no poder de Deus, celebrando o nome do Senhor. E que o Espírito de Deus unja você. Que o Espírito de Deus te levante e te dê força para você celebrar a Jesus enquanto anda por esse mundo difícil, essa vida complicada. Que Deus te abençoe, vá em paz. Que a graça do Senhor, o amor, a consolação e o poder do Espírito sejam conosco, com você, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Uma boa semana, vá em paz, Deus te abençoe. Aleluia. Me levantei.